Olá, programadores PHP, sejam todos muito bem-vindos de volta. Meu nome é Edipo. Eu gostaria de iniciar essa aula pedindo desculpa a todos os alunos inscritos no canal. Demorei um pouco a postar as videoaulas devido a um contratempo. Andei analisando também as aulas anteriores, vi que o áudio não ficou muito bom, a qualidade da imagem também, então resolvi trabalhar esse aspecto. Dei uma melhorada, comprei um microfone novo, arrumei a máquina. Creio que agora as aulas vão ficar a caráter, ok? Agradeço também, são 1008 inscritos. Eu não esperava por isso, é um retorno imenso. Eu realmente fiquei pasmo. Na verdade, eu não sei o que aconteceu. É muito bom. Eu espero realmente estar retribuindo aquilo que você está buscando aqui na web, que é aprender. E eu espero passar de forma clara e objetiva o meu conhecimento referente a PHP e tudo aquilo que for possível para você, tá? Meu muito obrigado, continue conosco e vamos à aula. Na aula de hoje nós vamos configurar alguns erros que veio aí no AMP Server. Na verdade, nós não vamos corrigir os erros, nós vamos apenas configurar. A correção de erros vai ficar por conta dos desenvolvedores. Vamos também efetuar uma configuração no PHP-MyAdmin para que ele nos forneça a tela de usuário para que a gente possa acessar através do login e senha. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: vou aqui na área de trabalho iniciar o meu AMP Server. Só mais uma coisa, pessoal, vou fazer uso do mouse. Provavelmente vocês vão ficar ouvindo esse clique chato do mouse porque o meu touchpad está ruim. Eu peço por favor que vocês entendam, não é porque eu quero, é porque é necessário e isso também vai facilitar, já que a gente vai ter que efetuar várias configurações, vai agilizar o processo, ok? Meu AMP Server já está online, como vocês podem ver, e apenas para exemplo, o que acontece? Aqui no diretório, descolocar o C, amp www. No meu diretório raiz, eu criei uma pasta chamada exemplo. Dentro dessa pasta exemplo, eu tenho mais 3 subpastas. Apenas aqui na pasta teste1, eu tenho 2 subitens, que é o exemplo 1 e o exemplo 2. Para quê? Para que eu possa acessar esses exemplos, para que vocês possam ter conhecimento do erro que eu estou falando, tá? Então eu vou voltar aqui novamente, vou deixar aqui aberto no meu diretório www. Vou aqui no meu navegador acessar o localhost. Quando eu acesso o localhost, eu tenho essa index. Se você fez a instalação do AMP através da minha aula anterior, onde eu ensino a instalar o AMP Server, eu peço que você desinstale o AMP, refaça a instalação, só que não exclua os arquivos que vêm automaticamente dentro do diretório www, pois é através desses arquivos que nós vamos realizar as devidas configurações, ok? Então reinstale o AMP, não exclua os arquivos e nós vamos, a partir de agora, começar a realizar as configurações. Antes de mais nada, eu vou clicar aqui no ícone do AMP. Note que o meu AMP está em inglês, provavelmente se você ainda não mudou o idioma, vai estar em inglês também. Aqui em Language eu vou escolher o português do Brasil. Vou clicar sobre ele e após isso o AMP já está totalmente em português. Eu cliquei com o direito. Se eu clicar com o botão normal, note que todas as outras configurações, todos os outros links são disponibilizados também em português. Esse foi a primeira configuração. Para que nós vamos realizar essa configuração? Olha só, aqui na minha index, quando eu clico aqui em exemplo, o que o AMP deveria fazer? Solicitar através de um alias, inserindo aqui uma barra e logo após acrescentando exemplo. Quando eu clicasse aqui, ele deveria me retornar essa pasta com as outras subpastas que estão criadas aqui dentro. Só que quando eu clico, o AMP ele me direciona para essa tela de erro aqui, informando que não foi possível conectar-se à internet. Eu não solicitei isso, o AMP por conta própria tentou fazer uma pesquisa na web relacionada ao nome exemplo. E não teve sucesso, é óbvio, porque ele não tem essa autonomia de se conectar à internet, pelo menos ainda. Para a gente corrigir esse erro, que está suprimindo o nosso localhost, note que o localhost que deveria estar aqui não foi apresentado. O que nós vamos fazer? Vamos voltar novamente à nossa pasta amp www e aqui dentro o arquivo que nós vamos precisar editar é o index.php. É exatamente esse arquivo que eu pedi para que você mantesse quando fizesse a reinstalação. Vou clicar com o direito e abrir com o Notepad. Se você tiver o Notepad++, aí vai ficar mais fácil realizar as configurações, ok? Aqui na linha 30, na variável suppress localhost, que está definida como true, vamos alterar o valor para false, em minúsculo, e vamos file, save, arquivo, salvar. Após ter feito isso, eu posso fechar, vou voltar aqui no meu navegador, vou voltar na minha index, vou atualizar, vou clicar novamente sobre exemplo e
agora os meus arquivos estão sendo listados. Isso não estava acontecendo. Note que a variável localhost, ela não foi mais suprimida e a requisição do meu alias aconteceu, efetuando aqui a requisição, inserindo a pasta exemplo e me dando acesso aos subitens que eu tenho dentro dessa pasta. Se eu clicar aqui sobre teste1, ele vai fazer a requisição do alias, localhost, exemplo, teste1 e eu tenho exemplo 1 e exemplo 2. Se eu clicar, ele vai fazer novamente a requisição do alias e você note que a URL está sendo completada aqui e a gente não tem mais aquele problema, ok? Então, esse primeiro problema já foi resolvido, porém, nós temos que efetuar outras configurações. O arquivo que nós vamos configurar agora é o php.ini. Para acessar esse arquivo, você vai acessar o www, vai voltar na pastinha AMP. Dentro da pastinha AMP, você vai clicar em bin, vai clicar em Apache com a versão, no meu caso é a 2.4.9, e aqui dentro nós temos novamente a pastinha bin. Aqui dentro da pastinha bin, o arquivo que nós precisamos editar para efetuar as configurações é o php.ini. No meu caso está definido como configuration settings, porque a minha máquina, o idioma da minha máquina é inglês. Provavelmente o seu vai estar parâmetros de configuração. Então vamos clicar aqui com direito, Notepad++, editar. Aqui nós vamos apenas editar dois arquivos, Ctrl F, post, underline, max, underline, size. Esse arquivo aqui que está definido como 3 megas, que é o arquivo de requisição via post, vamos alterar para 60 MB. Vamos definir aí 10 megas abaixo do mínimo e vamos fechar aqui. Vamos realizar mais uma configuração aqui dentro, pressionar novamente com Ctrl F, não deveria nem ter fechado. E aqui nós vamos digitar, deixa eu me lembrar, date.timezone, isso. Então, date.timezone para configurar date.timezone para a gente configurar o país de acesso. Aqui está definido como Europa, Paris. Vamos alterar para América, São Paulo. Você deve fazer exatamente da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Se você não fizer exatamente dessa forma, não vai surtir efeito. Independente do estado onde você está, pode deixar dessa forma, não haverá problema. Feito isso, vamos File, Arquivo, Salvar. Posso fechar esse arquivo e nós precisamos realizar ainda mais algumas configurações. O arquivo que nós vamos acessar agora é o nosso arquivo de acesso aos ícones do nosso diretório www. Note que se eu acessar aqui, eu descolocar o C, AMP, www, mesmo que eu tenha corrigido aquele problema, essas pastinhas aqui elas não vão ser listadas, esses ícones não vão aparecer lá no meu localhost. Olha só. Acessei, olha só o que aconteceu, estão invisíveis, estão apenas como se eu tivesse solicitado um IMG através da tag HTML, só que não tivesse passado o caminho da imagem e acabou ficando quebrado. Vamos corrigir esse pequeno problema acessando aqui o nosso AMP, pastinha bin, Apache com a versão, e a pastinha que nós precisamos acessar aqui agora é a pastinha icons. Vamos acessar essa pastinha icons, vamos copiar o caminho da pastinha icons, Ctrl C, vamos abrir o Notepad++, vou gerar uma nova aba aqui, solicitar uma nova aba e vou colar o arquivo aqui dentro, tá? Selecionei lá o caminho da pasta icons e coloquei aqui dentro. Aqui eu tenho a letra C, vai depender muito de onde você fez a instalação do AMP. Você pode ter feito no disco F, então se a letra que estiver aqui, a letra inicial for F, você vai alterar essa letra para minúsculo. No meu caso era C, eu coloquei C minúsculo. Se você tiver com a letra F, vai colocar o F minúsculo. E aqui no final, pessoal, eu vou acrescentar apenas mais uma barra. E o que eu preciso fazer aqui agora é inverter todas essas barras. Então vou selecionar apenas uma, Ctrl H,
eu já tenho a barra aqui invertida, vou apenas replicar ou substituir todas as barras. Note que elas ficaram todas invertidas. Vou salvar, vou copiar esse arquivo, Ctrl+A, Ctrl+C. E o que eu preciso fazer agora? Voltar na minha pastinha Apache com a versão. Vou acessar agora a pastinha Conf. Após acessar a pastinha Conf, vou acessar a pastinha Extra. E na pastinha Extra, o arquivo que nós precisamos de editar é esse aqui, o httpd autoindex.php. Botão direito, editar com Notepad. Aqui na linha 21, eu já tenho um caminho informado para a requisição do alias, que é o c:/Apache24 íconos. Vou remover todo esse arquivo, deixando apenas as aspas duplas, e vou colar aquela URL que eu acabei de gerar. Também é necessário efetuar essa alteração aqui na linha 23, aonde está listado o nosso diretório, onde o Apache vai fazer a requisição do arquivo de ícones. Então, vou alterar aqui também e note, no final eu não preciso da barra, então eu vou removê-la. Após ter feito isso, eu vou em File, salvar, e as nossas configurações aqui no nosso AMP Server já estão concluídas. Vou apenas fechar isso daqui, e vamos aqui no nosso ícone do AMP, apenas clicar sobre ele, acessar aqui o Apache Módulos ou Módulos do Apache, e vamos procurar aqui o arquivo Rewrite Module. Vou clicar sobre ele. Quando eu clicar sobre esse arquivo, o meu AMP automaticamente vai reiniciar. Note, ficou laranja, está subindo os serviços, ficou verde. Isso significa que ele está perfeitamente configurado e que nós podemos agora voltar na nossa index, atualizar, acessar a pasta exemplo e olha só que belezinha, os ícones já estão listados aqui pra gente. Se eu acessar essa pastinha aqui, eu tenho também a relação dos ícones, eu tenho aqui o voltar. Se eu clicar em voltar, aqui eu posso vir para o outro diretório, que é o inicial, e eu já tenho todas as configurações realizadas. Precisamos ainda, como eu tinha dito antes, realizar a nossa configuração do PHP-MyAdmin, que é a configuração de acesso. Note que se eu clicar sobre o PHP-MyAdmin, eu vou ser direcionado para dentro da aplicação sem que seja solicitado o usuário e senha. E não é isso que a gente quer, pois o acesso não está seguro. Qualquer pessoa que acessar a máquina, se porventura acessar o localhost, acessar aí o PHP-MyAdmin, pode estar fazendo bagunça no seu banco de dados. Inclusive, nós temos aqui mensagem que diz que nós não temos uma configuração segura, tá? Então vamos clicar aqui sobre utilizadores, adicionar um novo utilizador, vou colocar aqui o nome do meu utilizador, esse vai ser o utilizador dessa base de dados, estamos trabalhando em uma máquina local e vou definir aqui o meu password. Vou repetir aqui embaixo. Faça tudo certinho, tá, pessoal? Inclua o nome de utilizador aqui, defina como localhost e salve o seu password e não esqueça para que depois você não tenha nenhum problema. Após ter feito isso, fornecidas as informações, eu vou clicar aqui para fornecer todos os acessos a esse usuário, inclusive todos os privilégios globais, e após isso eu vou executar. A mensagem aqui de sucesso já foi apresentada, acrescentou um novo utilizador, posso clicar sobre ela e posso excluir todas as outras bases de dados que tem aqui dentro, pois nós não vamos mais precisar. Note que o nosso utilizador VIP Academy está ativo, usando uma máquina local, fazendo uso de uma palavra passe e com todos os privilégios. Selecionei todos os usuários com exceção do que eu acabei de criar, posso selecionar essa opção aqui, apagar as bases de dados que tenham os mesmos nomes que os utilizadores. Quando eu fizer isso, ele vai me apresentar essa mensagem, estará prestes a destruir uma base de dados completa. Ok, não tem problema, eu deixei apenas a nova base de dados selecionada. Vou executar o script, vai surgir essa mensagem como se fosse uma telinha de erro, mas não é. Pode clicar sobre ela e clique aqui sobre o PHP-MyAdmin. Você vai receber esse erro, por quê? Porque nós acabamos de deletar, na verdade não deletar, mas configurar para que o nosso usuário root não tivesse mais acesso. Afinal de contas, nós excluímos a base que ele utilizava. Então, se você atualizar, vai receber novamente um erro. Bem-vindo ao PHP-MyAdmin. Só que aqui, acesso negado para o usuário root que não pode usar um password. O que a gente vai fazer? Simples.
aqui no nosso diretório, aqui no nosso diretório descolocar o C, AMP, nós vamos acessar aqui a pastinha apps, phpMyAdmin, e aqui dentro o arquivo que nós precisamos editar é o config.inc. Botão direito, abrir com o Notepad++. Aqui na linha 30 nós temos a linha que contém o cookie que fornece a nossa tela de login comentada, e por isso a gente não tem a opção de fornecer usuário e senha. Vou descomentar essa linha e logo após, na linha 31, que é o arquivo de configuração que nós utilizávamos para fazer acesso ao home server, eu vou comentá-la, inserindo 2 barras. Feito isso, eu vou clicar em File, Save, vou fechar essa outra, vou apenas atualizar aqui o meu navegador e olha só que belezinha, já está aí a tela de login. Apenas informe o seu usuário, informe a sua senha, o seu password, prontinho, certinho. Já estou aqui, acessei a aplicação fornecendo o meu usuário e a minha senha, já tenho aqui nome da minha base de dados, né, e o meu usuário, aqui fica como uma base de dados e como nome de usuário. Eu posso, a partir de agora, criar novas bases de dados, e inclusive agora eu tenho o ícone sair. Clicando sobre ele, eu sou direcionado para a tela inicial, e aí a gente já tem todas as configurações do AMP Server e do phpMyAdmin realizadas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, se foi útil para você, clique no gostei, compartilhe, comente. Tem dúvida? Deixe aí, logo nós vamos responder, tá? Estamos de volta em breve com mais uma aula sobre PHP. Meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.